ou foram as urnas, ou foi o Alexandre, ou foi a Zambelli. Não dá para serem os dois, porque eu vejo um injusto abandono seu pelos aliados nos últimos anos. Eu diria que nos últimos 2 anos, eu acho que muita gente resolveu jogar pedra na Zambelli, como se ela fosse a geni da direita. Você sente isso em algum momento? Isso te causa tristeza? Como é que você recebe isso? Pelo público, sim, Paulo. Assim, eu vou te dizer uma coisa aqui que eu não falei no pessoal para você, mas no dia que o Bolsonaro falou que ele tinha perdido a eleição por minha causa, né? A Carla tomou minha eleição. Eu já sentia depressão por causa de tudo que aconteceu. E porque eu sabia que tinha gente falando no ouvido dele que a culpa seria minha. Hoje eu consegui falar na CNN, falei na Auriverde também, que a culpa nunca foi minha. A culpa foi do sistema eleitoral. A culpa foi de uma pesquisa que eles acham que é correta, e depois tinha caído não sei quantos % e atribuíram a mim essa queda. Vamos lá, a gente nunca acreditou em pesquisa eleitoral. Quando falavam que o Lula estava ganhando, a gente falava, não, o Bolsonaro está ganhando. Então, assim... Eu vou fazer aqui uma defesa, Carla, não vou deixar você fazer, não. Ou você acredita que o problema foram as urnas, a maquininha, a condução do processo do Alexandre, ou você acredita que o negócio foi o seu episódio da arma. Eu falo isso porque eu falo a mesma coisa para você. No dia que aconteceu aquele episódio, eu falei, caraca, que cagada, que merda que aconteceu. Mas dizer que foi isso, que tirou a eleição do presidente Bolsonaro, sendo que ele estava lutando contra Globo, contra Alexandre de Moraes, com um sistema eletrônico não confiável, contra toda a elite global, com o dinheiro da USAID, com diplomacia americana. Você dizer que quem tirou a eleição do presidente Bolsonaro foi a Carla Zambelli, você me desculpe, é uma covardia. Covardia. Nós cometemos diversos erros, nós, que eu digo aqui, a direita brasileira, porque não trabalho com o presidente Bolsonaro, mas a direita brasileira cometeu diversos erros, abriu vários flancos que fizeram com que o Lula se tornasse o presidente do Brasil. Nós temos que fazer os nossos erros. Qual foi o papel daquela contribuição daquele episódio? Hoje em dia, no retrospecto, alguém olhar e achar que aquilo de fato definiu as eleições, você me desculpa. Argumento de pesquisa. Quando eu encontrei o presidente Bolsonaro, eu acompanhei as pesquisas internas do PL. O PL tinha 2 pesquisas internas feitas por 2 institutos diferentes. Eu recebia essas pesquisas todos os dias. O episódio do seu episódio da arma, volto a dizer, totalmente equivocado, acho que foi um erro. E acho que você também acha isso. Mas modificou em 0 as pesquisas. Todas as pesquisas eram parelhas, com uma pequena vantagem para o Bolsonaro até o final. Teve pouquíssima movimentação, às vezes o Lula subia um pouquinho na média móvel, às vezes o Bolsonaro subia. Quando eu virei para o presidente e falei, presidente, está apertado, ele virou e disse para mim, não acredite em pesquisa, nem nas minhas próprias pesquisas. Eu estou com 70% dos votos, as pesquisas estão todas erradas. Então, ou foram as urnas, ou foi o Alexandre, ou foi a Zambelli. Não dá para serem os dois. Ou as pesquisas são confiáveis ou as pesquisas não estão confiáveis. Então, eu quero fazer esse desagravo aqui a você. Em muitos momentos nessa jornada... Não, e falar, o que eu ia falar, Paulo, é que aí no dia seguinte que ele falou isso, tinha um tweet seu. Foi a Zambelli ou foram as urnas? E aí, aquele dia... Nem lembrava. Eu vi seu tweet, meu coração ficou mais tranquilo, porque eu falei, alguém enxergou. Porque não é possível. Foi culpa de quem, afinal? Porque o Alexandre de Moraes não deixava a gente publicar nada. Eu tenho 24 processos no TSE, cada um condenado a fake news por R$30 mil. Eu já paguei 2 processos. Inclusive, essa vaquinha que eu fiz ajudou a pagar os processos. E aí, pegar e falar que foi culpa minha, eu acho assim, que é jogar uma responsabilidade de uma coisa tão forte... Porque imagina se essa culpa pega em mim no sentido de que ficou comigo, né, 2 anos. E eu fui tratando de depressão para poder me livrar dessa culpa, porque é o que você falou e a gente sabe, mas assim, é importante falar para o público. Eu também acho que foi uma cagada. É a primeira vez que eu estou falando dessa forma, porque eu estou aqui no seu programa e vou usar a mesma palavra que você usou. Mas não foi uma coisa errada, no sentido ilegal. Eu estava legalmente correta. O rapaz tinha recebido voz de prisão, ele fugiu da polícia,
nessa corrida, um tiro acabou sendo disparado, que na hora eu achei que era do grupo que estava com ele, porque o policial caiu no chão, mas na verdade era o policial caindo porque tinha tido uma distensão e disparou a arma. Então, assim, na situação, eu achei melhor sacar arma e me defender. Agora, ou a gente defende porte de arma para defesa pessoal, ou a gente não defende. Se você acha que eu estou errado, então desculpa, você não defende. Porque aquela situação ali de uma mulher sozinha, com 4 homens, o policial cai no chão, é um tiro disparado. Se eu não sacasse a arma, eu era uma retardada mental. Então, a cagada não foi disparar, não foi pegar a arma. A cagada foi eu ter dado voz, ter dado conversa para esse cara. Eu devia ter virado as costas e saído. Né? Virado as costas e saído como eu sempre fiz. Uma semana antes eu tinha sido cuspida na Paulista por um casal de homossexuais. E eu virei as costas, fiz coraçãozinho assim, depois virei as costas e saí. E deu em todos os jornais, inclusive. Eles estavam provocando para ter uma... E eu caí na provocação, infelizmente. Então essa foi a parte da cagada. Agora, não foi legal. Eu fui legítima defesa, não disparei a arma, não causei constrangimento em ninguém ficou constrangido. Falar que eu vou ter que pagar 2 milhões de multa. Não, aliás, desculpa, esse é 480 mil. Não é 2 milhões, não são 2 milhões, são 480 mil reais. Por causa de constrangimento público, desculpa, não tem nada a ver. E aí, muito menos falar que eu fui a culpada pela perda do Bolsonaro. Eu acho que quem ia votar no Bolsonaro e viu aquela ocasião, falou, poxa... E a quantidade de gente que eu sei chegou pra mim e falou, Carla, você estava certa. Eu, na sua situação, teria feito a mesma. E homem falava, na sua situação, minha mulher teria feito o mesmo, e eu gostaria que ela tivesse feito o mesmo. Infelizmente foi ruim, porque deu narrativa para a esquerda, mas a direita também contribuiu para que essa narrativa acontecesse. Se desde o começo falasse, não, gente, mas olha só, teve um tiro, a Carla sacou por causa... Mas ficava eu falando sozinha, muita gente não falava comigo. E hoje eu falei na CNN, eu falei, olha, culpa de parte é da imprensa, porque não mostrou o fato real, mostrou uma narrativa criada pela esquerda. Que bom que vocês estão deixando eu falar. Foi a primeira vez que eu falei na CNN que teve um tiro. Aí teve gente me escrevendo, Carla, mas como assim tiro? Eu achei que você tinha tirado a arma para um jornalista. Eu falei, jornalista? O cara nem se apresentou como jornalista. O cara vem me berrando, me gritando, o cara da Fiel, lá dos corintianos, dos Gaviões da Fiel. Ser corintiano já é automaticamente mau elemento, né? Então já... Coitado, pior do que isso, só flamenguista. Eu costumo dizer que quem é corintiano, tem uma Olivia que trabalha comigo, que ele é corintiano. Eu falo, seu único defeito é ser corintiano. Mas eu super respeito os corintianos, mas a gente sabe que tanto a Mancha Verde e a Gaviões do Fiel são grupos mais violentos. Não, é só uma piada. Trump voltou à presidência, e isso é um alívio, sem dúvida. Mas o que isso muda no Brasil? Nada, se ninguém fizer nada. A verdade é que a esperança não pode virar passividade. As coisas não vão se resolver sozinhas, e muito menos com textão e xingamento nas redes sociais. Não espere que alguém venha salvar o país por você. Se você não agir, ninguém vai. Eu estou fazendo a minha parte. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. Mas sem apoio, esse trabalho simplesmente não continua. Quer saber como pode ajudar sem sair da sua rotina, sem sair da sua vida? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com apenas $5 por mês você mantém esse trabalho vivo. Se você puder mais, considere a possibilidade de se tornar meu patrono Gold e tenha acesso ao meu grupo privado no WhatsApp, onde você participa das discussões que guiam o conteúdo e muito mais. A diferença entre quem só assiste e quem faz parte da mudança é a atitude.